Aprenda nesse comentário sobre a origem da calça feminina. E veja que tudo isso é fruto dos movimentos rebeldes do feminismo. Igrejas que aceitam ideologias feministas não são honestas aos princípios morais e éticos das Sagradas Escrituras e dos valores judaicos cristãos. No passado, todas as igrejas, sem exceção, eram contra o uso da calça por parte das mulheres. Com o passar do tempo, isso passou a ser algo irrelevante. É óbvio que nessa onda as mulheres vibraram. Era tudo que as feministas queriam, até chegar na calça Saint-Tropez e no leg, que deixou o diabo alegre. Fique até o fim. Inscreva-se, ative o sininho, comente, dê seu like e compartilhe. Bem, a calça feminina começou em 1851. A primeira calça foi Bloomers, em homenagem a Amélia Bloomers, uma ativista feminista que buscava o direito das mulheres. Foi ela quem lutou muito pelos direitos iguais, as mulheres serem iguais aos homens. A lei dos direitos iguais parece muito linda. No entanto, é fruto de uma revolta contra a lei da submissão que Deus determinou para as mulheres. Uma revolta contra os vestidos longos e belos que definia as mulheres e diferenciava dos homens. Então surge essa luta ferrenha, reforçando a filosofia platônica da androgenia, que ensina a não distinção entre o sexo masculino e feminino. Uma verdadeira busca pelo movimento atual, LGBT e etc. No ano 70, nos Estados Unidos, isso virou lei. Não há mais distinção entre homem e mulher. Mas na lei de Deus, em Deuteronômio 22:5, não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isso é abominação ao Senhor teu Deus. Embora nessa época as vestes eram túnicas, mas havia diferença entre a túnica masculina e a feminina. No passado, muitas mulheres passaram a usar calças idênticas às dos homens, e muitas até usarem calças de homem mesmo. Isso era o objetivo de chegarem até a roupa unissex. As túnicas não eram sensuais, mas as calças femininas, hoje, são muito sensual, uma verdadeira depravação moral. Assim como as mulheres usavam no passado calças masculinas, os homens usam no presente calças femininas. As mulheres que são cheias do Espírito Santo ainda se vestem parecido com as mulheres de antigamente, com as mulheres bíblicas. Mas a grande maioria se tornaram rebeldes e trocaram os belos vestidos e saias longas por calças e mini saias e minis vestidos. Em 1800, em Paris, foi criada uma lei que enquadrava como crime o uso da calça por parte das mulheres. A lei vigorou até 1930 e só foi tirada da Constituição em 2003. Todas as modas do mundo estão dentro da igreja hoje. E quando um pastor define um padrão para a igreja, é perseguido e acusado de fariseu, legalista e radicalista. A igreja não pode ter um padrão, uma cultura diferente, pois se fizer isso, é acusado de legalismo. Mas pode adotar os padrões mundanos, abraçar o relativismo, o humanismo, tudo que se aplica como ensino para o bem da igreja são chamados de usos e costumes e considerados irrelevantes. Bem, não podemos criar usos e costumes que vão contra a Bíblia, mas usos e costumes que estão a favor da Bíblia. Isso deve existir no meio do povo de Deus, bons usos e bons costumes. Mas quando seguimos as modas,
não estamos também adotando novos usos e costumes? Não podemos ter usos e costumes distintos cristãos, mas podemos ter usos e costumes do mundo? Não podemos conservar os bons usos e costumes? Então temos que abraçar os usos e costumes do mundo? Romanos 12, verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Disse João, 1 João capítulo 2, verso 15 e 16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo é a cobiça da carne, e a cobiça dos olhos, e a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. Em 1 Timóteo capítulo 2, verso 9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos, com pudor e modéstia. O que é um traje honesto, segundo a Bíblia? Vestes santas, que se identifiquem com mulheres piedosas. E ele diz que tem que ser com modéstia e pudor. Roupa simples e sem malícia, sem transmitir lascívia ou sensualidade, sem expor a vergonha. Quando o texto foi escrito, a roupa com pudor não era no joelho, era longa. E isso não mudou até hoje na mente dos verdadeiros adoradores. João faz questão de frisar um detalhe importante nas vestes de Jesus. E diz que as vestes daquele que ele viu na visão era comprida até os pés. Apocalipse capítulo 1, verso 13. Ser cristão é ser parecido com Cristo. Só a partir do século XX em diante, as saias começaram a encurtar. Começaram mostrando as canelas, os joelhos. Não tem nada a ver. Depois, chegou onde chegou. Surgiu, então, a primeira minissaia. Na década de 60, surgiu a primeira minissaia. Uma estilista por nome de Mary. Essa saia, ou essa miniatura de saia, empisteou o mundo nas décadas posteriores. As calças feministas também não foram diferentes. Foram surgindo folgadas, depois foram apertando até chegar ao ponto de desenharem todo o corpo. E agora, a partir da década de 2000 em diante, o que era abominável para muitas igrejas foram aceitas como a desculpa de que as empresas e as escolas exigem, o que não é verdade. Até hoje, tanto nas escolas como nas empresas, podem usar saias e vestidos, exceto em algumas, a minoria. E mesmo que exigissem, nós somos cristãos e nós temos um padrão estabelecido por Deus: modéstia e pudor. A igreja tem que ter seus bons usos e costumes, e esses devem ser mantidos. Em qualquer situação, temos que ser luz em meio às trevas. Não podemos criar usos e costumes que vão contra a Bíblia. Mas se esses usos e costumes vão a favor da Bíblia, exaltam a Bíblia, deve ser mantido. Não podemos seguir os usos e costumes da igreja, do cristianismo, e podemos usar novos usos e costumes do mundo. A maioria das cristãs que usam calça já tem uma tendência à sensualidade e preferem as calças bem coladas. Mas a Bíblia diz que os lascivos ou sensuais não entrarão no reino de Deus. Reflita, medite e veja que igreja você está frequentando. Lá é permitido andar assim, causando desejo sexual nos homens? Ou vice-versa? Seja diferente onde você estiver. Seja luz. Seja o sal da terra e a luz do mundo. Seja distinto. Seja diferente. Seja especial.
seja um verdadeiro adorador e adora ao Pai em espírito e em verdade. Lá em Gálatas 5,19, lá mostra que os sensuais ficarão de fora do reino dos céus. Seja santo, porque disse o Senhor: sede santo, porque eu sou santo. Vamos ser diferentes. Vamos conservar a simplicidade do Evangelho de Cristo. Que o mundo possa ver em nós a diferença. Que possamos ser parecidos com Cristo. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.